O edifício da funerária sempre foi uma presença inquietante em minha cidade natal. Sua arquitetura gótica e janelas em arco lançavam uma sombra sinistra, mesmo sob o sol mais brilhante. Eu havia passado por aquelas portas muitas vezes durante minha infância, mas nunca ousei adentrar. Minha vida mudou drasticamente quando herdei a funerária após a morte repentina de meu tio, o antigo diretor. Eu, que sempre fui avesso ao negócio da família, me vi obrigado a assumir o comando. A perspectiva era sombria, mas a necessidade financeira me levou a aceitar. Ao chegar à funerária naquela tarde de outono, uma sensação de opressão tomou conta de mim. As paredes de pedra e os corredores estreitos pareciam se fechar ao meu redor. O cheiro de mofo e incenso antigo pairava no ar. À medida que comecei a percorrer os corredores escuros, fui acompanhado pelo eco de meus próprios passos. O lugar era um labirinto sombrio, com dezenas de salas funerárias, cada uma com seu próprio ar pesado e mórbido. Eu me sentia como se estivesse sendo observado o tempo todo, e o silêncio era perturbador, interrompido apenas pelo ocasional rangido do prédio antigo. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde na preparação de um velório, comecei a ouvir sussurros. As palavras eram inaudíveis, mas o tom era de tristeza e aflição. Passei a mão no rosto, acreditando que a exaustão me fazia ouvir coisas, mas os sussurros persistiam. Aquela noite foi o início de um tormento sem fim. As vozes me perseguiram incessantemente, como se inúmeras almas desgarradas sussurrassem seus lamentos. Às vezes, ouvia soluços abafados e lamentos angustiantes. Eu comecei a evitar a funerária, passando noites em claro em hotéis baratos. Mas as vozes não me deixavam em paz. Não importava onde eu estivesse, elas estavam lá, uma cacofonia de desespero que me atormentava. Minha saúde mental começou a se deteriorar, e a sensação de que estava perdendo a sanidade me consumia. Decidi que precisava investigar a origem das vozes e por que estavam ligadas à funerária. Comecei a estudar a história do local e sua construção remontava a séculos. Descobri que o prédio havia sido construído sobre um antigo cemitério indígena, e os corpos foram supostamente removidos antes da construção. Determinado a descobrir a verdade, comecei a examinar registros antigos e encontrei relatos de desaparecimentos misteriosos de funcionários da funerária em anos anteriores. Eles haviam entrado no edifício e nunca mais foram vistos. Enquanto vasculhava os arquivos, encontrei um diário empoeirado que pertencera ao meu tio. À medida que folheava suas páginas, minha respiração se tornava mais rápida. Ele descrevia encontros com sombras inquietantes e vozes que o atormentavam. A última anotação falava de almas famintas ou que o cercavam. A verdade me atingiu como um punhal afiado. A funerária estava amaldiçoada. Almas perdidas haviam sido deixadas para trás, e suas vozes ecoavam através do tempo. Meu tio, que havia sido aterrorizado por essas entidades, havia tentado manter o segredo e evitar que a maldição fosse revelada. Decidi enfrentar as almas perdidas, em um esforço desesperado para libertar a funerária dessa maldição. No coração da noite, retornei ao prédio gótico, com o diário de meu tio e um punhado de velas. As vozes se intensificaram enquanto adentrava o prédio, mas eu avancei determinado. Encontrei uma sala secreta, que não constava nos mapas da funerária, onde estavam guardadas ossadas esquecidas. Com as velas acesas, comecei a recitar preces e rituais de libertação, implorando para que as almas encontrassem a paz. No início, o quarto se encheu de uma escuridão perturbadora, e as vozes se tornaram ensurdecedoras. Mas, aos poucos, as vozes foram se acalmando, e as sombras recuaram. Quando a última vela se apagou, o silêncio dominou a sala, e eu soube que as almas haviam sido libertadas. A paz finalmente reinava sobre a funerária. A maldição que atormentava a funerária havia sido quebrada, e as vozes das almas perdidas haviam encontrado a paz. No entanto, o preço que paguei foi alto.
a experiência me deixou marcado para sempre, e a sensação de que as sombras ainda espreitavam nas profundezas da funerária nunca me deixou. Resolvi vender o prédio, mas poucos estavam dispostos a adquirir uma funerária associada a eventos tão macabros. Finalmente, decidi fechar suas portas para sempre, selando o legado sombrio que havia consumido minha vida. Desde então, evito qualquer menção à funerária Passagem e às histórias sinistras que lá aconteceram. Mas, nas noites mais escuras, quando o vento uiva e a chuva cai, ainda posso ouvir o eco das vozes das almas perdidas, sussurrando na escuridão, lembrando-me de que, em alguns lugares, a morte nunca descansa verdadeiramente.